Bem, pessoal, vou dar 5 dicas para evitar câncer do intestino. Vocês perguntam muito, assim, a gente sabe que o trato gastrointestinal, né, tem até um modelinho aqui, é um dos locais bem comuns a gente descobrir câncer, né? E muitas vezes a pessoa tem um parente, tem alguém, né, e fica preocupado com essa doença e quer saber como ela pode prevenir, né? Sempre quando a gente fala de câncer, o ideal é você descobrir os fatores de riscos e tentar evitar antes de surgir um câncer, né? Porque aí você faz o tratamento preventivo, que é justamente o mais relevante, é você não ter o câncer, né? Então vamos lá para as 5 dicas, né? A primeira dica, que é uma das dicas mais relevantes, envolve a alimentação. Por que vai envolver a alimentação? Porque tudo que a gente come passa pelo estômago, depois passa pelo intestino delgado, intestino grosso, tudo isso. Então tudo que você se alimenta, ele tem um papel muito grande de atrapalhar ou prevenir doenças, né? Então, de um modo geral, os alimentos que são alimentos que a gente sabe, os alimentos enlatados, né? Os alimentos embutidos. Já tem na literatura médica, a gente sabe disso, né? Que esses são alimentos. Não é que você vai ser proibido de comer, né? Mas você vai tentar evitar o máximo, porque você sabe que o uso desses alimentos, consumo de forma exagerada, né? Pode predispor você ter câncer. Então, esses alimentos são alimentos que você vai evitar, né? Segunda dica, já nesse caminho, você sabe os alimentos que predispõem ou melhoram o hábito intestinal, que evitam você ter câncer, porque seu intestino vai estar funcionando muito bem, vai evitar com uma série de toxinas, uma série de coisas, fiquem agindo aqui no seu intestino e deixe você ter câncer. Que é o quê? Os alimentos ricos em fibras, né? E beber bem água, né? Essa segunda dica vão duas coisas juntas, né? Então, o bolo fecal ele é formado, né, por resquícios do que a gente se alimentou, tirou os nutrientes e caiu aqui. A gente sabe, né, que as folhas, legumes, né, todos os alimentos que eles são ricos em fibras, eles ajudam na formação do bolo fecal. E ajudando na formação do bolo fecal, seu hábito intestinal fica melhor. Seu hábito intestinal ficando melhor, menos lesão vai acontecer nisso aqui, que são essas lesões, toxinas, uma série de coisas que predispõem você a ter câncer no sistema gastrointestinal. Então, a alimentação rica em fibras, bastante água, vai sim te ajudar a evitar que você tenha um câncer. Essa é a segunda dica, uma das dicas mais relevantes, né? A primeira e a segunda foi sobre o que você come, né? Terceira dica, que às vezes as pessoas não sabem, mas é muito relevante, prática de atividade física, né? Prática de atividade física regular, ela regula o seu hábito intestinal. Então, quem faz atividade física regular, a gente sabe que tem um hábito intestinal melhor, o intestino funciona melhor e também é um fator protetor para o câncer. A gente está falando do intestino, serve para os outros também. Então, fazer atividade física regular, mais de 3 vezes por semana, né? Mais de 30 minutos cada uma das atividades vão ter um impacto grande e evitar você ter câncer do intestino. Então, é bem relevante, né? Isso que a gente está falando para o câncer vai também melhorar seu hábito intestinal, né? Que as duas coisas estão meio ligadas, né? Então, essa é a terceira dica, uma dica muito, muito relevante. A quarta dica, que é uma dica que às vezes as pessoas esquecem de fazer, mas está em todo guideline, tudo isso. O trato gastrointestinal, por ser um local que ocorre câncer de forma muito comum, você tem que fazer o que com ele? Fazer exames, avaliações periódicas. Quando eu falo exame, não é que você vai fazer colonoscopia, endoscopia, nada disso, não. O seu médico vai orientar. Então, o exame clínico, a conversa com você, ver os fatores de risco, ver a história familiar, tudo direitinho, para a partir daí ele pedir os exames. Pode ser que ele peça endoscopia, pode ser que ele peça colonoscopia, né? E ele vai fazer esses exames, né? Óbvio que a gente está falando aqui de câncer de gastro, você pode fazer endoscopia, a gente está falando de intestino, sim, mas todo trato gastrointestinal ele é interligado. Então, muitas vezes, o gastro, o seu médico que vai te acompanhar, vai acompanhar o intestino, ele vai pedir exames de toda essa parte do aparelho. Então, o exame, né, preventivo, né, o acompanhamento médico, a consulta preventiva vai ser essencial. Preciso marcar um gasto? A princípio não. Você não tem fator de risco, não tem história familiar, não tem case específico. O seu clínico vai conseguir fazer sua avaliação e te ajudar nessa caminhada, né, de evitar você ter algum problema. Ele vai olhar você como tudo, vai ver pressão, vai ver uma série de coisas, né? O quinto fator, que envolve uma série de coisas, mas você vai entender direitinho, né? Sono e estresse, né? Vou botar os dois juntos porque o sono e o estresse eles acabam andando juntos. Então você ter uma higiene do sono, você dormir o tempo adequado, vai evitar como um todo você predispor o tipo de tumores. E o sono ele regula também, ele ajuda a regular nosso trânsito intestinal, uma série de coisas, né? Junto com o estresse. Por que eu boto às vezes esses dois juntos, sono e estresse, você tentar regular? Porque muitas vezes, quando você está estressado, muda o seu hábito intestinal.
né? Quando você está estressado, você não vai dormir bem, né? Então, eu costumo até dizer para os pacientes, a gente não sabe o que é que veio antes, né? A pessoa está estressada, aí mudou o hábito intestinal, está estressada, não dormiu bem. Então, toda essa parte da saúde, que envolve a saúde mental, ela vai ter um impacto direto aqui no seu trato gastrointestinal, tá bom? Espero te ajudar, são dicas simples, dicas básicas. Eu tenho uma playlist aqui falando, né, sobre até medicações que podem ajudar no trato gastrointestinal, pacientes específicos que o médico que vão passar, tá bom? Então, qualquer dúvida, procura aí. Um abraço.